Manda o Pix. Uai, eu mando. Você vai depositar, Renato? Um ovo? R$ 20 já faz o professor feliz, tá bom. Então vamos lá, então. Aí ó, já vai pra gravação do YouTube, o professor pedindo ovo de Páscoa para aluno, né? Que beleza. Então vamos lá. Segundo ano aqui, estudos tutorados. A gente já terminou a primeira semana, tá lá no YouTube. A segunda semana, se eu não postei no YouTube ainda, eu vou postar hoje. Eu vou ver se eu marco os links lá no Google, no sala de aula também, que daí fica mais fácil o pessoal ver. Eu comentei isso aqui, eu fiz as atividades aqui. Agora vamos para a semana 3 e 4, que são essas aqui, ó. São só as questõezinhas fáceis, né? Depois já finaliza e já vai para filosofia. Então vamos lá. Eixo temático: cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, mundo contemporâneo, república e modernidade, cidadania e democracia, de 1930 aos dias atuais. Isso aqui é querer abraçar o mundo com as pernas. É a mesma coisa eu virar para vocês no meio da sala de aula e falar assim: faça um pequeno texto sobre a vida sua desde 5 anos de idade até os 17 anos, ou 16 no caso, seus 16 para 17, né? Daí vocês vão ter que falar para mim toda a vida suas, dos 5 anos até a idade que vocês estão hoje. Então é meio difícil, né? Tema e tópico: embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional, manifestações populares e conjuração baiana. Conjuração, para quem não sabe, é. Sabe aquela amiguinha que conta mentira pra você? Te trai? Então, conjurar. Jurar, quando você jura alguma coisa, você está prometendo alguma coisa a alguém, certo? Conjurar é quando você promete, mas não cumpre. Você é aquele famoso mentiroso, certo? Elites coloniais em Confidência Mineira. Em Confidência Mineira também tem alguns historiadores que falam conjuração mineira, tá? Transferência da corte portuguesa para o Brasil. As habilidades que vocês têm que desenvolver, analisar os impactos da transferência da corte portuguesa sobre os hábitos e costumes da vida colonial. Então, acho que foi tema também da última aula nossa. Conteúdos relacionados à crise do sistema colonial, chegada da corte e abertura dos portos, a proclamação da independência e o primeiro reinado, o fim do segundo reinado. Então, alguma das disciplinas que pode aparecer esses temas: geografia, filosofia e sociologia. Tema: das crises do sistema colonial, o período joanino. Joanino é o período de Dom João VI, no caso, né? Dom João VI. Cara estudante, nessa semana você vai analisar os impactos da transferência da corte portuguesa sobre os hábitos e costumes da vida colonial. Então aqui tem uma linha do tempo, né? 1806 até 1822. Então vai de meados aqui da chegada da família real, que foi em 1808, até a independência do Brasil em 1822. Então aqui ó, tem ó, o bloqueio continental. Quem decretou o bloqueio continental foi Napoleão Bonaparte, certo? Então ele pegou e fez com que da todos os países europeus não fizessem negócio, não fizessem comércio com a Inglaterra, pensando que daí os ingleses iam ficar cercados, né? Porque a Inglaterra, para quem não sabe, é uma ilha. Depois eu vou mostrar para vocês aí certinho no mapa. Daí ele queria o quê? Que nenhum país fizesse comércio com a Inglaterra. Com isso, ele pensou que ia enfraquecer a Inglaterra, só que acabou que não aconteceu, né? Então ele invadiu Portugal, daí os portugueses, a família real portuguesa veio para o Brasil. Então fez a corte portuguesa para o Brasil, então eles saíram no final do ano 1807 e chegaram aqui em 1808, certo? Se não me engano foi em janeiro de 1808 que a família real chegou no Brasil. Mas professor, quanto tempo demora para ir de navio de Portugal até o Brasil naquela época? Então, não existia avião. E os navios eram as caravelas, né? Então eles eram tocados pelo vento, não tinha motor, como tem de hoje.
Então você demora, dependendo do vento, dependendo de todas as condições do mar, você demoraria de 30 a 50 dias para chegar ao Brasil, certo? Então aí saíram acho que em dezembro, antes do Natal, e chegaram aqui em janeiro, meados de janeiro, mais ou menos. Depois eu confirmo com vocês certinho a data. Então agora você imagina ficar no meio do mar, num navio, balançando, chovendo, e tudo quanto é coisa que vocês imaginam que aconteça no navio. Inclusive a tripulação pegou piolho e o rei, a rainha e tudo mais tiveram que raspar a cabeça. E quando eles chegaram no Rio de Janeiro, a população viu eles todos com a cabeça raspada, né? O rei, a rainha e toda a corte real, né? Os primos, e a avó, o vô, o carregador de mala, todo mundo lá com a cabeça raspada. Eles pensaram que era moda na Europa. Daí no Rio de Janeiro, várias mulheres rasparam as cabeças e vários homens também rasparam a cabeça pensando que era moda, uma nova moda na Europa. Mas na verdade não era, era o quê? Eles rasparam a cabeça porque teve infestação de piolho no navio, certo? Então essas coisas na época aconteciam com uma certa frequência, digamos assim. Daí que tá falando a abertura dos portos nas nações amigas, principalmente a Inglaterra. Isso aqui foi importante porque o Brasil só fazia comércio com Portugal. Então, o que acontece? Vamos supor lá que você precisasse de uma camisa. Estava querendo comprar uma camisa. Como que funcionava o processo dessa camisa até chegar até você no Brasil, já que o Brasil não tinha produção de camisa? Primeira coisa, quem produzia a camisa, então quem fazia a camisa, fazia a camisa, era a Inglaterra, certo? A Inglaterra fazia a camisa, daí ela exportava para Portugal, exportava para Portugal e depois vinha para o Brasil. Então o que, que acontece? Quem trabalha com comércio aí, ou quem já trabalhou, ou quem já trabalhou em loja, sabe que é o seguinte: se você quer uma coisa barata, você tem que ir direto para o fornecedor. Então, por exemplo, se você tem um botequinho lá, e você vai comprar a cerveja. Se você comprar direto da Ambev, que é a cervejaria que produz a Brahma, Skol, Bohemia e assim vai, você compra, vamos supor, o litrão ali a R$ 6. Você vender no bar seu a 10. Se você comprar no supermercado, você vai ver que esse litrão não vai estar mais R$ 6, vai estar 7, R$ 8. Entendeu? Então o que acontece? Quanto mais pessoas ficam nesse meio aqui até chegar o produto até você, mais caro ele vai ficando, porque essas pessoas precisam lucrar também. Então essa camisa percorria a Inglaterra, ia para Portugal e Portugal para o Brasil. Com a abertura dos portos, o Brasil já pegava direto da Inglaterra. Então pegava as coisas mais baratas, entendeu? E conseguia vender também diretamente para a Inglaterra, porque o contrário também fazia isso. O Brasil vendia para Portugal, Portugal vendia para a Inglaterra. Então, Portugal era o intermédio do Brasil. E quando a família real chegou para o Brasil, ela abriu os portos. Daí o Brasil podia fazer comércio diretamente com as outras nações. Isso deu dinheiro para o Brasil, certo? 1815, elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. Então, o que aconteceu aqui? O Brasil ele já não era mais colônia de Portugal. Ele era como se fosse o quintal de Portugal, o anexo à casa ali, entendeu? Então, ele já não era mais uma colônia. Ele também era como se fosse uma capital de Portugal provisoriamente. Em 1820, depois que Napoleão já foi derrotado e tudo mais, teve a revolução que a gente chama de Revolução Liberal do Porto, onde a população de Portugal pedia a retornada, o retorno do rei. E o rei estava aqui no Brasil. Daí Dom João voltou para Portugal e deixou o filho dele aqui, Dom Pedro I. Daí tem até o dia do fico, né? Dom Pedro foi lá e falou que ia ficar tal. Isso porque ele já tinha amante aqui, né, e gostava daqui, né? E era mulherengo pra caramba. Então ele já gostava daqui. Então ele foi lá e ficou. E também ele tinha intenção de virar imperador do Brasil, né? Então ele ficou. E em 22, o Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil perante a Portugal e pagou 2 milhões de libras esterlinas a Portugal. Então, Dom João, que era o rei de Portugal, quando ele voltou para Portugal, ele já limpou os cofres tudo do Banco do Brasil na época, né? Então, ele já deixou o Brasil
tudo endividado quando ele voltou para Portugal. Ele pegou tudo que tinha de riqueza, assim, nos bancos e tudo mais, e levou de volta para Portugal. E quando Dom Pedro decretou a independência do Brasil, digamos assim, ele ainda teve que pagar uma indenização para Portugal ainda. Então você vê que o Brasil, o processo de independência, foi só pagando, só endividando o país. Então, aqui, ó, para saber mais. Os 200 anos da corte portuguesa no Brasil, série de reportagens com um tema: Por que a família real fugiu para o Brasil? Então, isso aqui tem como se fosse uma matériazinha, né? Para vocês lerem depois, se vocês quiserem, sobre os 200 anos da corte portuguesa. Isso aí foi em 2000 e... A chegada deles foi em 1808, foi 2008, que fez 200 anos que a família real chegou ao Brasil. Então vamos para as questões. FUVEST, que é lá de São Paulo, né, da USP. A invasão da Península Ibérica pelas forças de Napoleão Bonaparte levou a coroa portuguesa, apoiada pela Inglaterra, a deixar Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro. Tal decisão teve desdobramentos notáveis para o Brasil, entre eles. Então, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o Brasil, na época, era uma colônia. Quando a coroa, a realeza de Portugal chegou no Brasil, eles começaram a desenvolver a cidade, certo? Então deixa eu só explicar isso aqui um pouquinho para vocês. Deixa eu parar a apresentação e mostrar minha tela para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vou colocar minha tela aí para vocês verem agora. Melhorias com a chegada da família real. Então, o que que acontece aqui, ó? No Rio de Janeiro, quer ver? Acho que tem até um slidezinho que eu vi aqui. Não, aqui não tem. Qualquer performance no Rio de Janeiro, século XIX. Então, o que que acontece aqui, ó? O Rio de Janeiro, ele não tinha essas coisas aqui, ó. Tá vendo? A foto tá meio ruimzinha, mas dá pra ver. Ele não tinha avenidas. As casas não eram bonitinhas assim, tudo certinho, arrumadinho, não. Era tudo cortiço. Então, o que que Dom Pedro, quando... Dom Pedro não, Dom João chegou no Rio de Janeiro, fez? Ele começou a urbanizar a cidade. Então, eles fizeram calçadões aqui. Isso aqui é foto mais recente, tá? Mas é só para exemplificar. Eles fizeram os calçadões, arrumaram os bancos de areia, eles aterraram vários mangues, né? Que são aquelas zonas meio pantanosas, assim, lá no Rio de Janeiro. Eles fizeram várias obras, assim, para demolir alguns cortiços. Então, vários cortiços foram demolidos. Eles começaram a instalação de alguns bondinhos. Então, o que que eles fizeram? Eles melhoraram a cidade, porque aquela cidade era a capital do Império, né? De Portugal, querendo ou não. Então eles começaram a urbanizar essas cidades e começou a destruir algumas casas para fazer as avenidas, certo? Então, aos poucos, o Rio de Janeiro foi melhorando o aspecto assim da urbanização, né, com as avenidas e tudo mais. Então, essas melhorias, elas foram bem vistas perante a sociedade. Eles gostaram, obviamente. Daí ele trouxe também a, a faculdade de medicina para cá, trouxe uma faculdade de direito, ele, ele criou o Banco do Brasil. Então, o Brasil se desenvolveu muito nesse período. Então, alguns anos assim que o Brasil começou a ter uma transformação econômica boa na época. Então, a questão está perguntando sobre isso, lá. Tal decisão teve desdobramentos notáveis para o Brasil, teve melhorias muito boas, entre elas. Vamos lá. Chegada do Brasil do futuro líder da independência, a extinção do tráfico negreiro e a criação das primeiras escolas primárias. Então, a extinção do tráfico, ela foi por volta ali de 1850, tá? A extinção do tráfico negreiro. A extinção
da escravidão, né, foi em 1888. Então essa respostinha aqui já está errada. Surgimento das primeiras indústrias, muitas transformações arquitetônicas no Rio de Janeiro, a primeira Constituição do Brasil. Pode ser que isso esteja certo, mas vamos ver as outras. C. O fim dos privilégios mercantilistas portugueses, o nascimento das universidades e algumas mudanças nas relações dos senhores escravos. Isso aqui, pouco provável. D. Abertura dos portos brasileiros e outras nações, assinatura de acordos comerciais favoráveis aos ingleses e instalação da imprensa régia. Isso tá legal. E. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, abertura de estradas de ferro ligando o litoral fluminense ao Porto do Rio e a introdução do plantio do café. Bom, dessas aqui, ó, qual vocês acham que está certo? Só para falar que eu não fiz, hein? Depois eu vou pegar essa questãozinha aqui e vou jogar na internet para ver qual que é. E aí, o que vocês acham que está certo aqui? Eu tô entre a D Eu acho que é a e. D. Deixa eu ver. A B de bola, a D de dado? B de bola. A D de dado? B de bola? Essa aqui. Surgimento das primeiras indústrias, muitas transformações arquitetônicas no Rio de Janeiro, primeira Constituição do Brasil? Eu acho que não, hein? Porque as indústrias elas só foram instaladas no país posteriormente, não foi nessa época, não. Foi na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II ali. Eu acho que não é. Pode ser que esteja certo, não estou falando que está errado, não, tá? Fim do primeiro português, nasci nas universidades, mudança. Eu acho que é a D mesmo. Eu coloco a D aqui, ó. Vocês vão de B, então. Focar alunos aqui, ó. Vamos ver quem acertou. Pode ser que eu errei também, né? Vai saber. Eu também não. O professor também pode errar. Vamos lá para ver? Jogar aqui, ó. Olha lá. Já tá a questãozinha aqui, ó. Vamos ver se a gente vê a resposta aqui, ó. Ctrl F, Ctrl V. Ué, não achou aqui? Tá aqui. Deixa eu ver. Elevação do Brasil, categoria de Reino Unido. Acho que é essa aqui mesmo. Essa aqui mesmo. Então ver a resposta aqui, ó. B é falsa, C é falsa, D, alternativa verdadeira. Aqui, ó. Nas condições para o emprego da escota naval dos ingleses, trouxe o Brasil a corte portuguesa, era a abertura dos portos brasileiros para a coroa inglesa, sendo que essa consequência direta chega à corte do país. Por que a B é falsa? Ó? Pois o surgimento das primeiras indústrias no país só daria na década de 1840, sendo uma consequência direta da chegada da corte portuguesa ao Brasil, não sendo uma consequência direta. Mas o desenvolvimento econômico nacional. Então, a tá certo é a D mesmo, D de dado. O professor acertou a questão. Então, essa aqui, ó. Então, vocês estão me devendo um sonho de valsa, tá? Vocês podem, quando voltar às aulas aí, ó, quando vocês estiverem no terceiro ano, ou se todo mundo tiver vacinado, quem sabe, até ali agosto, volta às aulas presenciais, aí vocês podem me dar chocolate. Então, a resposta certa é essa aqui, ó. D de dado. Para a segunda. A emancipação política do Brasil deu-se no contexto de insatisfações portuguesas diante da atitude protelatória. Para quem não sabe o que é protelatório, protelar é. Como que eu posso falar? Deixa eu ver aqui, cadê? Fechar. Isso. Protelatória é a mesma coisa que enrolar uma pessoa. Então, você está enrolando, você está protelando, sabe? Você está deixando para depois. Então, tipo isso. Vocês estão vendo o pet aí? Eu nem perguntei. Então, né? Deixa eu só ver aqui o negócio. Sim, Só ver a apresentação. tô bem. Ah, aqui fica infinito, né? A telinha. Não, valeu pelo feedback. Então, aqui, ó.
diante do relatório de Dom João VI, desculpa. A elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815 provocou descontentamentos posteriores, até que a solução encontrada envolveu o retorno da corte para Portugal em 1821. Sobre a temática, assinale a afirmativa correta. Então ele está falando sobre a Revolução do Porto, tá? Aqui no caso. E o que aconteceu depois que a família real voltou lá para Portugal? Letra A. Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, atendeu aos clamores populares e decidiu desobedecer a convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro no dia 9 de janeiro de 22. Nossa, isso aqui está sendo bem específico. Isso aí é o dia do fico, tá? Mas eu não sei se foi no dia 9 de janeiro, não decoro a data. B. Os partidários da manutenção da corte portuguesa no Brasil eram favoráveis à abolição da escravidão, à retomada agrária e ao rompimento definitivo com a antiga metrópole. Acho bem difícil de ser essa. Porque o fim da escravidão só foi em 1888. E a gente está falando de 1821. Então, não é bom. C. A Revolução do Porto, movimento de cunho liberal, que eclodiu no dia 24 de agosto de 1920, tinha a intenção de emancipar o Brasil, desmembrando que ainda estava no Império Ultramarino Português. Nossa Senhora, nem dá para entender o que está falando aqui. Tinha a intenção de emancipar o Brasil, desmembrando o que ainda estava no Império. Nossa Senhora, que questãozinha mais mal escrita, mas tudo bem. D. Dom João VI retornou a Portugal em 1821, após ter se recusado a atender as manifestações populares que o pressionavam a jurar obediência à nova Constituição Portuguesa. Está errado? E. Dom Pedro I, profundamente marcado por concepções liberais e democráticas, acatou as deliberações da Assembleia Constituinte de 1822. Bom, e essa questão aí, vocês querem falar qual que está certo? E aí? Pode chutar, velho, não tem problema não. Ah, sei lá, eu acho que é a A, não? Ah, Dom Pedro I, na condição de príncipe regente, atendeu os clamores populares e decidiu desobedecer a convocação das Cortes de Lisboa em manifestação pública no Rio de Janeiro. Então vamos ver, ó. A gente vai tirar a dúvida dela, então. Vamos lá, então. Dia 9 de janeiro de 1822. E a questão tá falando que é 9 de janeiro de 1900. Olha, essa aí parece que tá legal, hein? Mesma data, ele falou isso mesmo. Eu também tô achando que é essa aí. Vamos ver qual que é? Pesquisar. Que o PET seus não vem resposta pro professor, tá? O professor que tem que se virar para achar a resposta. Eles são tão bonzinhos que nem as respostas eles dão para nós. Então vamos aqui, ó. Essa questão aqui, ó. Vamos ver. Aqui as alternativas estão aqui no meio, tá? Ó. A, B, C. Então, vamos ver. Resposta correta é a letra A. Dom Pedro, em condição de príncipe regente, atendeu aos clamores populares. Então tá certo, isso mesmo. Então a resposta certa é essa aqui, ó. O problema dessas questões, gente, é que hoje em dia, no Enem, por exemplo, ou em outro vestibular, eles não cobram tanto essa parte de data, tá? Por exemplo, se ele mudasse aqui 8 de janeiro, já estaria errada a questão toda. E às vezes ele coloca aqui embaixo que foi dia 9 de janeiro, daí você tem que decorar a data, sabe? Isso aí é bobeira. Você não precisa decorar a data. A única data que você precisa decorar é seu aniversário e aniversário do namoradinho, da namoradinha. Aí já tá bom demais. O resto você não precisa nem lembrar a data. Dos pais também, que é sacanagem, né? Você não dá nada pro seu pai e pra sua mãe, né? De presente é a puta de uma sacanagem. Então, data é uma coisa que eu nunca cobro em prova, tá? Nunca vai ter uma questão assim que vocês vão ter que decidir se a data tá certa. O ano pode ser que eu cobre, mas não cobre assim de uma maneira
chata desse jeito não, tá? Porque o ano é bom para você saber mais ou menos quando foi os acontecimentos e tudo mais. Mas a letra A que tá certa. Muito bem. Aqui. Vamos para 3. Deu para entender, gente? Nem tô perguntando para vocês nada. Tá dando para entender o que eu tô explicando? Tá difícil de entender? Depois eu vou ver se eu faço algumas aulas para explicar só. Pode falar aí, viu? Número 3, então. Os versos populares a seguir, do tempo em que a corte portuguesa instalou-se em Rio de Janeiro, eram uma alusão à corrupção das elites econômicas e políticas do Brasil. A coisa que não existe até hoje, né? Corrupção. Então vamos lá. Quem furta pouco é ladrão. Quem furta muito é barão. Quem mais furta e esconde passa de barão a visconde. Oh, gostei desse poema, acho que eu vou fazer uma tatuagem com ele. Legal. Então vamos lá. Ah, como eram as ações das elites econômicas e políticas no Brasil de acordo com os versos acima? Nossa, que coisa difícil de responder, hein? É a mesma coisa que falar de política hoje em dia. Política hoje em dia tá a mesma coisa. Aí pra você ver, não muda nada. 500 anos de história não mudou nada. Então isso aqui não precisa nem falar para vocês, né? O que que ele tá falando, ó. Quem furta pouco é ladrão. Então tá falando aqui da população, dos presos, tal, que roubam na rua, tudo mais. Quem furta muito, então quem rouba muito é barão. Então para você fazer um paralelo ali, uma comparação, seria um político, tá? Então quem furta muito é um político. Barão é um título de nobreza, tá? Então, por exemplo, alguém ligado lá a Dom Pedro, tudo mais. Quem mais furta e esconde passa de barão para visconde. Visconde também é um título de nobreza, tá? Barão, visconde, duque, duquesa, viscondessa e condessa, e aí vai, certo? Então, tá perguntando aqui pra gente, ó, como eram as condições das elites econômicas e políticas no Brasil de acordo com os versos acima? Bom, isso aí não tem nem o que falar, né? Coloca assim, eu gosto de usar, eu falo até para meus alunos muito isso, no caso vocês, né, meus queridos alunos. Usa a pergunta para começar a resposta sua. Então, como eram as ações das elites? Você pode colocar as elites, segundo os versos acima, eram corruptas, certo? Corruptas, participavam de processos que desviavam o dinheiro público. Então pode colocar basicamente isso. Não precisa copiar isso aqui não. Se colocar até corruptos aqui já dá a entender. Eu só quero mesmo que vocês entendam o que eu estou escrevendo, tá? Obviamente vocês têm que escrever também para depois mandar para mim. E quem tiver dúvida aí, pessoal, de como mandar lá no Google Sala de Aula, como que manda as questões que vocês estão fazendo no caderno no Google Sala de Aula, pode mandar mensagem no WhatsApp que eu explico, tá? Quem não baixou ainda o aplicativo do Conexão Escola, essas coisas assim, me fala que eu ajudo a mexer e tudo mais, quem tiver dificuldade. Beleza? Vamos para B? De que forma os brasileiros têm reagido à corrupção em nossa história? Então, isso aqui é mais atual a pergunta, né? Eu acho que, pelo menos a minha opinião, se a opinião sua for divergente da minha, for diferente, vocês podem escrever da forma que vocês acham. Eu acho que os brasileiros eles são muito omissos, então eles ficam aquém quando a relação à corrupção. Então, por exemplo, a gente vê no jornal várias coisas falando de corrupção e normalmente no Brasil não acontece nada. Então, se você for ver hoje, Justiça é lenta, né, professor? tipo isso. Então, se você for ver hoje um salário de um deputado, é por volta de 30 mil reais, o salário dele. Mais os benefícios, né? Eles têm vários benefícios. Enquanto um trabalhador de uma fábrica, alguma coisa assim, recebe salário mínimo. Se eu não me engano, o salário mínimo está R$ 1.024. Então aí pra você ver a diferença. Um salário de um político que está representando uma pessoa que recebe salário mínimo. Eu nem sei quanto que está o salário mínimo, deixa eu ver. Salário
Mínimo. R$ 1.100. Salário mínimo no Brasil. Que é uma vergonha, né? R$ 1.100. É absurdo, né? Você ter que criar, às vezes, gerenciar uma família com R$ 1.100, né? Às vezes, difícil. Mas esse é o Brasil, né, que a gente vive. Então, como que o pessoal tem reagido? A população. Isso aqui é a minha resposta, tá? Se vocês quiserem dar outra, pode ficar à vontade. População do Brasil, normalmente, normalmente fica omissa perante aos escândalos de corrupção no país. Tá? Então, isso aqui é uma respostinha pequenininha, mas que acho que vocês entenderam o que está perguntando, né? Então, se vocês entendem, para mim, é ótimo. É isso que eu quero de vocês. Porque daí, se vocês entendendo, vocês conseguem responder por conta própria. Beleza? Eu entendi. Eu coloquei que, na verdade, brasileiros muitas vezes são omissos. São omissos, são aquém, não protestam. Então, esse é o sentido mesmo da resposta. Mas aí, caso vocês vejam alguma coisa diferente, vocês podem colocar também. Ah, eu já vi vários protestos contra o governo e tudo mais. Eu vejo muito pouco. Depois eu vou colocar uma notícia legal para vocês aqui, lá do Paraguai. O que aconteceu lá no Paraguai esse tempo atrás. Eu vou mostrar para vocês. C. Pesquise denúncias de corrupção na história recente do Brasil e crie uma campanha de combate à corrupção. Então, se você for pesquisar aqui alguma notícia, aqui, ó, tem um tanto, né? Notícias de corrupção no Brasil. Aí, ó, tem uma porrada de notícias que vocês podem pegar aqui, ó. Várias e várias notícias. Que a justiça é lenta também. Também, tem isso também, né? Porque às vezes a pessoa comete um crime e nunca é julgado, né? Então, CAIF de eleitor sobre Bolsonaro, funcionário que denunciou fraude no governo é investigado pelo Ministério Público. Lava Jato peruana pede 30 anos de Não, prisão. professor, tem visto uma reportagem que aconteceu em Belo Horizonte, que tem Que o pessoal vacinou, né? Isso. dois políticos, acho que são irmãos de políticos ou são políticos? Que eles vacinaram Que, antes, que ou não? vacinaram a Aham, empresa, vi. tal, vacinou. Então, aquilo ali é muito lento para punir. Eles não são vítimas, mudou toda a história. Eles são. Porque, como eu posso te falar? Tipo assim, na verdade, são eles mesmos que provocaram aquilo tudo, mas eles não estão sendo condenados naquilo. Sim, sim. Só estão Né? sendo investigados, né? Só O que acontece isso. no Eles Brasil são hoje. investigados. O que acontece no Então, tudo é Brasil. corrupção. Então, o que acontece no Brasil hoje, Sora, é o quê? Que você vê. São pessoas que têm muita influência, porque têm muito dinheiro, são donos de empresa, são políticos, ou são qualquer outra pessoa relacionada a isso. E a justiça acaba, às vezes, vendo que eles estão roubando, vendo que eles estão burlando a lei, eles acabam sofrendo um processo e nunca dá nada. Leva Então, anos, né? a própria Leva justiça não anos. é eficiente, né? Então, na questão aqui, o que a gente pode falar? A gente pode falar que no Brasil há várias denúncias de corrupção, porém poucas chegam a serem julgadas e condenadas. Não, condenadas, julgadas para que Serem julgadas. serem julgadas para que as pessoas responsáveis sejam punidas. Então, isso que acontece. O que poderia
uma campanha anticorrupção, acho que a única coisa que a gente pode fazer para combater a corrupção é protesto. E agora eu vou mostrar para vocês como que seria um protesto legal. Isso aqui já acabou, então a última questãozinha. Eu só mostrar, se vocês quiserem tirar print aí também, para depois responder, ó, eu vou colocar também um videozinho no YouTube, não tem problema, tá? Se vocês quiserem ver lá. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Paraguaios queimam o Congresso. Olha essa notícia aqui, ó. Manifestantes queimam o Congresso paraguaio. Opa! Cadê? Nossa, só tem tanta coisa aqui. Manifestantes queimam o Congresso paraguaio após o Senado aprovar reeleição. Votação ocorreu na sede do partido do ex-presidente Fernando Lugo, sem a participação do restante dos legisladores e do presidente do Congresso. Essa notícia aqui, gente, é o seguinte. O que aconteceu? Ah, isso aqui é para assinar tal coisa. Vou ver se eu pego outra na UOL aqui. Ó. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Os paraguaios, os senadores lá do Paraguai, eles fizeram uma votação e essa votação alterou, se eu não estou enganado, um projeto de emenda constitucional para habilitar a polêmica reeleição presidencial. Então eles quiseram votar para que o presidente fosse reeleito no Paraguai. E a população não queria que ele fosse reeleito. Daí o que a população fez? Tacou fogo no Congresso. Você imagina isso acontecer no Brasil? Você tacar fogo lá em Brasília? Porque o povo está roubando a gente, porque eles fizeram alguma lei que não é a favor da gente, por exemplo, cortar férias, por exemplo, dos trabalhadores. Acho que se cortasse as férias, acho que o povo tacava fogo no Congresso. Mas aí o povo foi lá e tacou fogo, não quis nem saber, entendeu? O protesto ali. Agora no Brasil, o que a gente vê? O pessoal sai na rua com a bandeira, com camisa, sei lá o quê, e fica lá, ai, sem violência, sem violência. Agora imagina um político vendo isso na TV. Ué, o povo tá lá na rua, eu tô fazendo o meu aqui e, ó, tô nem aí. Esse povo trouxa aí manifestando. Agora, se tacasse fogo na casa deles, se ameaçasse eles, eu acho que daí mudaria a história, entendeu? Então eu não tô falando isso para. Eu não sou a favor da violência. Acho que a violência não resolve nada. Só que no Brasil tem um diálogo, que é um diálogo que eu gosto de falar que é interminável, né? Então as pessoas só estão sofrendo, estão passando necessidade, recebem muito pouco, não tem dinheiro para sustentar a família, e ao invés de pegar e cobrar de uma forma, digamos assim, mais enérgica dos governantes, a gente acaba fazendo protesto sem violência, tipo assim, que não afeta nada os políticos, né? Enquanto o Paraguai está atacando fogo no Senado. Então, e aqui não é só no Brasil, não, tá? Na França também eles quebram tudo. Então, esses protestos fora do Brasil, eles não são calminhos, Quem não. sabe influencia, bem professor. Pessoas morrem. Eu não quero que aluno meu vá lá tacar fogo nos outros, não. Mas às vezes, como diz, é o que tem para fazer, não tem outra coisa. Você vai ficar sofrendo até quando? Olha o tanto de gente sofrendo no Brasil hoje, porque às vezes não tem o que comer em casa. Porque não tem vacina, porque não tem dinheiro, às vezes, um auxílio. É complicado. Então, a disciplina minha serve para isso também, né? Serve para a gente discutir essas coisas. E eu acho bastante importante a gente discutir essas coisas hoje em dia. Certinho, pessoal? A aula de hoje é isso. Deixa eu só finalizar aqui a coisa.